Olá, estamos falando hoje sobre a quarta parte do nosso estudo sobre alianças. Falamos no primeiro vídeo sobre a introdução, o que é a aliança, um pacto entre duas partes, com direitos e deveres de ambas as partes. A forma como nós nos aliançamos com Cristo Jesus por através, em primeiro lugar, das alianças ensinadas ou das alianças descritas na palavra, como a aliança do Éden, a aliança edênica, a aliança adâmica, a aliança abrâmica, e hoje nós vamos ver a aliança mosaica, né? E compreender, querido, que aliança é a única forma de nós conseguirmos progredir. Se hoje o mundo ele está em um sistema totalmente derrotado, degradado, cada vez mais nós temos dificuldade em várias áreas, e olhando não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, como nós que temos alguns irmãos no nosso meio lá em Santa Rosa que são venezuelanos, aos quais a família tem sobrevivido com um valor mínimo enviado daqui do Brasil muitas vezes, ou do próprio trabalho aonde se consegue. Nós vemos uma necessidade cada vez mais de nós achegarmos a Deus. E para nós termos um bom contato e um êxito cada vez maior na nossa vida com Deus, nós temos que compreender a aliança. Muitas pessoas eles trabalham no pensamento que nós temos que viver única e exclusivamente das promessas e crer nas promessas, no sentido de que a promessa ela vai me levar a um lugar. Mas se eu não compreender a promessa como uma aliança, é mais um tópico que eu quero dar para você, não compreender a promessa como uma aliança, nunca vou chegar a um lugar de êxito. Nós estamos lendo a Bíblia num ano, essa é a nossa aliança, esse é o nosso propósito. Até o final de 2021 nós leremos os 66 capítulos, 66 livros da Bíblia. E nós estamos lendo nessa semana, nós estamos lendo Levítico. E para muitos é um texto cansativo, porque fala muito de sacrifício, fala muito de a forma como o animal deveria ser sacrificado, a forma como cada utensílio do tabernáculo deveria ser usado. Mas nós não compreendemos que tudo isso é uma forma que está sendo preparada para a aliança principal do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Compreender a aliança é compreender a forma e a essência de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, Jesus diz: Pai, assim como tu me glorificaste aqui na terra, eu te glorificarei aonde tu estás. E esses, né, fazendo um enunciado de tudo aquilo que está em João 17, ou uma parte disso, algumas partes disso, esse povo que tu tem me dado, eles são teus. E tu me deste, e eu devolvo eles para ti, para que eles também, por através da vida deles, glorifiquem o teu nome, como eu te glorifiquei. Então, tudo isso é um sentimento de aliança de Deus conosco. E a aliança mosaica, a aliança do livro de Êxodo, e ontem a gente viu uma live falando sobre o livro de Êxodo, se você ainda não viu, na segunda-feira, no dia 2 de fevereiro, de repente você está olhando esse vídeo mais adiante, dia 2 de fevereiro a gente postou no Facebook um ao vivo, infelizmente no Instagram não deu para fixar ele ali, porque algumas coisas a gente ainda está aprendendo e eu fiz alguma coisa errada ali e no fim não deu para salvar no Instagram. Mas ali eu falo no livro de Êxodo, né, um resumo de Êxodo, e que você pode escutar junto com essa palavra aqui e você vai compreender muito melhor o que foi essa aliança do homem chamado Moisés. Moisés, aquele que é tirado das águas, né? Aquele que Faraó tinha se esquecido do povo de Israel, o povo de Israel estava 430 anos sofrendo escravidão no Egito, tinha perdido seus costumes, tinha perdido sua forma, mas tinha permanecido o ensino oral de pai para filho. Isso é uma coisa que
nós temos que resgatar, querido. Nós temos que resgatar com os nossos filhos. E eu tenho incentivado toda pessoa que eu conheço a ensinar os seus filhos a palavra, leia a palavra para eles. Mas especificamente falando da aliança de Moisés, Moisés é tirado das águas, esse é o nome, Moisés significa tirado das águas, ele é salvo. Quando ele chega numa idade de 40 anos, ele tem uma discussão com uma pessoa que estava tendo também uma discussão com outra, e ele chega a matar essa pessoa. E ele foge para o deserto, lá ele conhece a esposa dele, e quando ele menos espera, ele recebe um chamado da parte de Deus por através de um fenômeno extraordinário. Eu destaco isso lá naquele vídeo, quero destacar aqui de novo. Um arbusto que é comum naquela região pegar fogo, aquele tipo por causa do deserto que eles estão. Mas só que no texto lá de Êxodo diz que Moisés ele se achega, né, no capítulo 3, ele se achega para perto do arbusto porque o fogo cada vez mais era incandescente, tinha brilho, mas a sarça não ardia. A sarça não se consumia, quer dizer. A sarça é o nome da planta. E ele acha extraordinário, e quando ele se achega, Deus diz para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é lugar sagrado. Eu vi a aflição do meu povo, é o diálogo de Deus com Moisés. Eu vi a aflição do meu povo e vi a necessidade deles serem resgatados, e tu será esse que vai resgatar eles. E Moisés, ao primeiro momento, não toma isso como uma verdade, porque ele diz que ele é um homem de fala difícil, alguns dizem que ele era gago, e o irmão dele é o porta-voz. E ali começa todo um desenvolvimento que você conhece. A aliança de Moisés ela é uma aliança baseada, em primeiro lugar, em uma proposta de Deus, um plano que já tinha sido originado lá no Éden, mas ele reforça esse plano, o plano de salvação para o homem. Ele lança um sistema de pensamento para que o povo veja as maravilhas do Deus que está com eles, ao ponto de vir as 10 pragas sobre o povo do Egito. O povo passa, né? Eu creio que daí a gente poderia ficar horas aqui falando, mas aí seria igual o vídeo que eu falei ontem, da importância da Páscoa. Até eu estou pensando seriamente, agora depois do Carnaval, nesses 40 dias que antecedem a Páscoa, a gente fazer uma leva de 4 a 5 vídeos falando exclusivamente de Páscoa, na forma que a gente tem ensinado, que a gente tem entendido, que a gente tem compreendido, que a gente tem lido, que é compreendendo a Páscoa como um futuro ou uma visão futura do fim dos tempos. E ali a morte dos primogênitos, o povo chega diante do Mar Vermelho, Deus abre o mar para eles de uma forma extraordinária, Deus começa a falar com eles, institui a lei sobre eles. Então, querido, eu queria jogar para você os propósitos da lei, né? Da forma como esse livro que a gente está tirando essa postagem, está tirando esse vídeo, que é um estudo de 1984 do irmão John Walker, lá de Rubiatava nessa época. Hoje em dia eles são a Impacto. E nós temos usado esse trabalho e creio que isso é uma base para a igreja necessária. Então, a lei vem por 6 pontos principais. O primeiro ponto seria: o propósito da lei não é salvar no sentido de, quando o homem está saindo do Egito, tornar um sistema para ele se sentir melhor. Não. É um sistema para ele regimentar aquilo que ele tinha no coração dele. Eles viveram 430 anos sobre um regime, sobre um ensino religioso, sobre um ensino de vida, sobre um ensino de conduta totalmente fora do padrão que Deus tinha. Quando a lei começa a ser instituída, querido, nós começamos a ver pormenores e coisas pequenas que às vezes, quando a gente está lendo, nos passam desapercebidas, mas padrões de integridade, padrões de forma de vida, de forma de ensino, de conduta de relacionamento, tudo isso por através dessa aliança que a lei começa a perpetuar. A outra forma é a lei, ela é toda, a glória seja atribuída a Deus. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, ele não manda fazer o tabernáculo para que as pessoas estejam dentro do tabernáculo.
Tanto que o tabernáculo ele é dividido em átrio, onde o povo todo via, o santo lugar e o santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança. Tudo isso mostrando o quê? Que a glória devida é ao Deus Todo-Poderoso, o povo todo junto, a comunidade toda com Cristo centrado, né? Esse é o pensamento principal, a gente entender a questão do tabernáculo, né? Eu achei muito interessante nesse estudo, o autor ele escreve assim, segundo Hudson Taylor, que foi um missionário, né, na China, há 3 etapas para se chegar à maturidade com Deus. O primeiro é quando o homem pede a Deus para ajudá-lo nos seus planos, de realizar a própria obra de Deus. A segunda é quando reconhece que não deve pedir a Deus para ajudar nos seus planos, mas cooperar com os planos de Deus. E a terceira e última é quando reconhece que não pode fazer nada e se entrega a Deus para que Deus faça a obra dele na sua vida. É uma entrega completa. A lei era uma entrega completa de todas as formas do pensamento que a pessoa tinha. O terceiro ponto sobre a lei, que a lei era necessária para reger os relacionamentos horizontais de um povo. Um homem sozinho com Deus não envolve uma situação tão complexa, mas para governar um povo é preciso ter lei. É preciso, se você lembrar, quando Moisés chega na frente do monte, o povo diz, vai lá Moisés, escuta o que Deus tem para nós, né? E o povo abre mão disso, mas a lei ela era para todos. Mas é muito mais fácil eu apontar para alguns, e até aqui cabe uma nota. Hoje nós temos um pensamento sobre evangélico, ou sobre evangélicos, ou sobre pessoas que vivem na igreja, que essa pessoa ela não pode errar, porque ela cobrar muito, então ela não pode pecar. É uma verdade, mas não completa, porque nós somos seres humanos e às vezes nós erramos, mas nós temos a graça de Deus, só que nós não podemos usar essa graça de uma forma que vai nos tirar a responsabilidade que nós temos em relação à nossa aliança com o próprio Deus. Então a lei ela nos ensina isso. Ler o Velho Testamento é uma forma de compreender a grandiosidade de um Deus cheio de misericórdia que trouxe a graça, mas ele é um Deus de justiça que tem a lei apoiando aquilo que ele colocou. Óbvio que o apóstolo Paulo ele fala, né, que a lei, as cerimônias não transformaram o homem, mas por através de Cristo somos transformados. Por quê? Porque a operação muitas vezes da lei é na mente, é na alma, é nos sentimentos. Mas quando nós temos o Espírito trabalha na alma, nos sentimentos e no corpo, e a nossa vida é transformada. O quarto elemento é a lei é uma sombra ou a figura de tudo aquilo que será realizado pela graça, né? Hebreus fala disso. A lei, o quinto, né? A lei guardou a humanidade até o tempo da graça, até compreender Cristo como Filho de Deus, a lei guardou o homem. O sexto ponto, o povo não queria ouvir diretamente Deus, queria um mediador. A lei tornou-se este mediador na graça, não há mediador a não ser Cristo. Gálatas fala disso. Então, cara, querido irmão, falei com a cara quase, querido irmão, a lei, ela é importante porque, ou melhor, a aliança de Moisés ela é importante por quê? Porque ela traz o pensamento da lei, ela traz o pensamento do tabernáculo, ela traz o pensamento do sacerdócio, ela traz a proposta de uma terra nova que vamos herdar, ela traz a compreensão de a cada dia nós entregarmos a nossa vida diante do Senhor. Aqui eles instituem o sábado como esse dia para que eles compreendessem que eles deveriam dedicar sim a sua vida de uma forma especial para o trabalho, mas eles deveriam dedicar um dia para Deus. Quando Cristo vem, ele diz que não devemos guardar só cerimônias, mas sim Cristo. Aqui a gente compreende isso. E o penúltimo ponto, os sinais e prodígios mostram a libertação de um Deus Todo-Poderoso sobre um sistema do mundo, sobre o sistema do Egito naquele momento, e que trazem o povo a um novo tempo. E o último ponto, a obediência completa àquilo que a gente tem ouvido da parte de Deus. É importante, querido, a gente entender que cada um desses tempos, a saber a lei, que são as tábuas redigidas
pela mão de Deus, Moisés as quebra, depois Moisés tem que lavrar as pedras e ele vai lá e redige. E quando ele traz diante do povo, eles leem e dizem, concordamos com isso e viveremos isso. Isso é a aliança do povo com a própria lei. O próprio tabernáculo, querido, porque o tabernáculo é uma forma de nós entendermos a nossa vida de casa de Deus. Eu sou casa de Deus, eu sou o tabernáculo que o Senhor está vindo habitar. Né? Tem até uma música, né, falando sobre tabernáculo, agora não lembro exatamente, se não me engano é uma música do Alessandro Vilas Boas, que ele fala sobre a última missão da igreja na terra, que é tabernacular, que é estar na presença do Senhor, que é viver nesse sistema. Né? O importante também, querido, entender que a lei mosaica, ela fala da casa, nós sendo casa de Deus, fala do culto, fala da presença nossa dentro da igreja. Por isso a palavra diz que não é bom que nós deixemos de congregar. Algumas pessoas elas acham estranho falar que tem um Deus todo-poderoso e elas não conseguem ver que não é o ambiente que faz essa presença, mas é o fato de estarmos juntos como comunidade. Ali há algo especial da parte de Deus. Não é eu como pastor e vocês como discípulos, mas sim nós todos juntos, como discípulos de Cristo. Isso forma o grande corpo, o corpo que é chamado noiva lá na frente. O ministério sacerdotal, qual foi entregue para Arão e os seus filhos, esse ministério é algo sensacional, é a compreensão do marido com a esposa, da esposa com o marido, do pai com o filho, do homem e a mulher com o seu trabalho, o nosso relacionamento como sociedade, como comunidade, tudo isso está dentro dessa lei complexa para alguns, mas fácil de compreender quando nós entendemos que a lei ela é de Deus conosco. As primeiras leis, a lei edênica, a lei adâmica, a lei abraâmica, falam do quê? Falam de povoação da terra. A lei mosaica, ela vem trazer um parâmetro para nós vivermos a continuidade disso tudo. Porque não adianta eu ter um sistema, eu ter uma família e essa família ela não andar junto, né? Amós fala isso, né? Se duas pessoas não tiverem concordância entre si, como elas poderão andar junto? Como uma família pode andar junto se não houver concordância em torno da mesa? Eu tenho visto agora, querido, nos últimos dias, tanta gente escrevendo postagens e vídeos de pastores famosos falando da importância da mesa. Há quanto tempo nós falamos da importância da mesa como congregação? Não é porque nós temos uma igreja um pouco menor que o Espírito Santo não tenha operado. Pelo contrário, o Espírito Santo opera em todos os lugares. A compreensão da terra, uma terra a qual nós vamos herdar, uma terra a qual nós vamos possuir. Essa terra que vivemos. Querido, muito tempo eu pensei, eu vou para o céu, eu vou viver feliz no céu. Eu entendo hoje, por tudo aquilo que a gente tem aprendido, que sim, vou para o céu. Vou subir. Se por um acaso Cristo Jesus não tiver voltado ainda, eu subo para diante dele e lá espero a transformação de todas as coisas. Mas se aqui eu estiver e Cristo vier nas nuvens, eu subo como igreja. E ao subir como igreja, eu desço junto com a Nova Jerusalém, ou nós descemos junto com a Nova Jerusalém, e aqui nessa terra nós habitamos nela e restituímos tudo sobre esse lugar que Deus criou. Perdão, querido. A câmera caiu, foi tão forte isso que a gente falou que a câmera caiu. E o importante é entender os sinais e as maravilhas, porque nós acreditamos numa igreja que é poderosa em sinais e nós queremos resgatar isso sobre nós. E a compreensão final, né, queridos, que não é menor, mas pelo contrário, é a obediência. Que a gente possa entender, querido, que a lei mosaica ela representa então a lei, a própria Páscoa dentro dessa lei, o tabernáculo, o sacerdócio, a vivência com um Deus Todo-Poderoso. Que nesse tempo a gente esteja aprendendo cada vez mais sobre Deus e queiramos. Oferece para muitas pessoas ouvirem esses vídeos, verem esses vídeos sobre as alianças. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.